Vamos iniciar agora um módulo 2 do nosso curso Transformando Conflitos em Oportunidades. Estamos diante do momento onde queremos dar uma atenção especial para a sua liderança, para o seu perfil como um mediador de conflitos. Nesse sentido, a primeira aula vai buscar fundamentar você, ou seja, buscar alguns subsídios para te convencer de uma vez por todas que você precisa ser um tremendo mediador de conflitos na sua organização. Então, liderança, diferencial na arte de gerenciar conflitos. Esse é o tema do módulo 2. E vamos tratar hoje de alguns argumentos para que você possa realmente pensar na importância de ser um mediador de conflitos na sua organização. Assim, nessa primeira aula, nós vamos pensar sobre como você precisa pensar nas justificativas para ser um agente de mudança nesse processo. Por que administrar conflitos nas organizações? Vamos pensar em algumas justificativas? Já que estamos falando o tempo inteiro da administração de conflitos nas organizações, será que não é a hora da gente dar uma parada para definir o conceito de organização? O que significa uma organização para você? Veja só essa definição. Reunião de pessoas que são diferentes, pensam de forma diferente, têm interesses diferentes. O que acontece com estas pessoas? Atuam de forma conjunta para o alcance de objetivos pessoais e organizacionais. Nessa perspectiva, a partir de agora, nós estamos tratando o conflito de forma natural e construtiva. Vamos iniciar, então, pensando nos contextos onde os conflitos estão presentes. Podemos pensar que eles estão presentes no núcleo familiar, no ambiente de trabalho corporativo. Até então a gente tem falado muito nos conflitos nas organizações. Mas agora é hora da gente perceber que ele é tão natural que ele se encontra em qualquer lugar. No núcleo familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, nas relações sociais, no espaço político e na comunidade onde você está inserido. Portanto, quando você para pensar no contexto do conflito, ele está presente em toda e qualquer parte. Então, para ilustrar melhor isso, você pode observar um conflito que pode ocorrer num debate numa sala de aula, no sofá de uma família, num ambiente religioso, em outros ambientes que pessoas estejam reunidas. Ou seja, onde tem gente, tem conflito. Dessa forma, vamos parar para refletir sobre a seguinte questão. Já que conflito é natural, porque eles são inerentes, os conflitos são inerentes à natureza humana, portanto, são inevitáveis. Se são inevitáveis, é interessante a gente fazer contato com a definição de Berg, que diz assim: o conflito nos tempos atuais é inevitável e sempre evidente. Entretanto, compreendê-lo e saber lidar com ele é fundamental para o seu sucesso pessoal e profissional. Você concorda com essa afirmação de Berg? Saber lidar com um conflito é o grande desafio para que as coisas possam correr bem no cotidiano das organizações. Você concorda? A essa altura, com tantas justificativas que o conflito é natural e que precisa ser mediado? Então me responda, você já viveu uma situação em que uma boa ideia virou um projeto, desdobrado em um plano de ação com orçamento elaborado e aprovado? Olha que maravilha! Mas que na hora de ser implementado, na hora de botar o bloco na rua, acabou sendo abortado por falta de entendimento entre os atores envolvidos. Você já vivenciou uma situação dessa? Creio que sim, porque acontecem nos diferentes ambientes
E quantas vezes sentimos a sensação de frustração de termos dedicado tanto tempo da nossa vida, do nosso trabalho, em elaborar uma boa ideia, transformar uma boa ideia em projeto, e de repente, esse projeto que vira um plano de ação, que ainda consegue o desafio de ter um orçamento, isso já é uma grande conquista. No entanto, por falta de entendimento entre os atores envolvidos, o projeto é abortado. Portanto, o que faltou aí? Faltou a mediação desse conflito. Que ambiente se estabelece numa situação como essa? A harmonia vai para o espaço. A frustração toma conta do ambiente e o clima fica muito, muito pesado. Você gostaria de trabalhar num ambiente assim? Onde boas ideias se transformam em conflitos, atritos e discórdia? Então eu trouxe aqui uma ilustração para que a gente possa pensar juntos. Imagina você olhando essa imagem, como é que a gente pode pensar na atuação de um mediador nesse processo? Isso aqui é um fato. Vamos lá. Como criar convergência de objetivos? O que você está vendo nessa imagem? Num primeiro momento, você vê duas coisas separadas, ou seja, dois objetivos, dois interesses. Um quer resolver o seu problema olhando para o seu direcionamento e o outro querendo resolver o seu problema olhando para o outro direcionamento. Mas olhe bem o que está acontecendo. Eles estão amarrados. Eles estão, com certeza, juntos. Não por conta própria ou porque desejam estar. Mas é assim que acontece nas organizações. As pessoas precisam trabalhar juntas. Não há a menor possibilidade de trabalharmos numa ilha deserta. Então, olhe bem para o segundo momento. No segundo momento, a gente já encontra um certo estresse, o início do estresse. Porque existe um objetivo comum, mas cada um tem um interesse diferente. Aí, começamos a perceber as pessoas gastando energia. Ou seja, ali os bichinhos estão querendo se alimentar. E aí começam a brigar por essa sobrevivência. No terceiro episódio, o estresse já está estabelecido, digamos assim, o conflito já pode ser considerado um conflito destrutivo. Mas, de repente, eles param para pensar e imagina na vida real, com seres humanos, um mediador podendo fazer uma intervenção nesse momento. Mas eles param, olham-se e vem a seguinte pergunta: por que tanto estresse? Por que estamos gastando tanto tempo? E, de repente, ali acontece uma negociação. Pensam, então, bom, existe o teu interesse de um lado e o meu do outro, mas nós podemos juntos vivermos a mesma experiência. Então, eles decidem. Num primeiro momento, vamos comer aquela moita e, num segundo momento, a outra. E aí, a gente percebe claramente um conflito que acaba com uma boa ideia, com uma boa solução. Essa ilustração, ela vem mostrar para a gente que, na natureza, existe o conflito porque existem diferentes interesses. Então, como você criaria convergência de objetivos, você vivenciando uma situação como essa, como líder, gestor de um determinado processo ou projeto? Vamos pensar agora nesse movimento onde a figura de um mediador faz-se necessária. Como é que você perceberá os efeitos dos conflitos? De forma positiva ou negativa? Então, se a tua intenção, se a sua característica, se o seu sentimento levar a tua mente para pensar nos efeitos positivos dos conflitos, você vai ter, então, algumas soluções bacanas. Despertar no grupo a busca de meios mais eficazes para realizar tarefas, propor soluções e inovar. Ou seja,
Se você encara os conflitos como algo positivo, você vai despertar a sua equipe para entender que esse momento pode trazer um grande benefício de soluções inovadoras para as organizações. Como também você pode entender que é um efeito positivo a administração de conflitos no momento em que, por meio dessa administração, dessa mediação, você pode estimular a coesão e o objetivo comum na solução de problemas existentes. Que, é importante frisar isso, sendo tratados de forma eficaz, evitam problemas maiores no futuro. Tudo parece tão óbvio, né? Tudo parece muito óbvio, que a nossa decisão como líderes seja pensar positivamente os conflitos, mas nem sempre acontece assim. Então, nós vamos ver os efeitos negativos quando esse processo não é visto de maneira natural e não encarado na sua administração. O que acontece? Sentimentos de frustração, hostilidade, tensão. Tudo isso são sentimentos prejudiciais ao desempenho das tarefas, prejudiciais também aos relacionamentos e ao bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho. E mais ainda, quando tudo isso acontece, o aspecto negativo traz desperdício. Desperdício de muita energia, desperdício na resolução desses conflitos, o que poderia ser direcionado para o bom funcionamento da organização, acaba sendo direcionado para que os processos, projetos e os trabalhos fiquem emperrados. Então, como você vai encarar a gestão de conflitos? Vai prestar mais atenção nos aspectos positivos ou nos aspectos negativos? Eu preciso passar para vocês agora uma grande questão. Dependendo da maneira como você vai encarar a gestão de conflitos, você vai ditar o resultado possível para esse momento. Ou seja, os resultados dependem de diversos fatores, desde o motivo do conflito até a forma como foi tratado. Identificar os motivos e mediar os conflitos. São essas duas questões que vão ditar o resultado que você vai ter na sua organização. Então agora, para que não falte para você subsídios, argumentos e justificativas para você decidir ser um mediador de conflitos, vou te apresentar 5 razões para que você decida ser um mediador de conflitos. As 5 razões para decidir pela gestão de conflitos no seu trabalho, no seu processo, no seu setor, na sua organização, na sua instituição, são as seguintes. A primeira, cuidar das mentes e corações é tão prioritário quanto adquirir novos métodos e tecnologias para o alcance das metas estabelecidas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as organizações, os setores, ficam mais empenhados em administrar tecnologias, novos métodos e esquece que toda a implantação só acontece por meio de pessoas. Portanto, cuidar de mentes e corações é tão prioritário como adquirir tecnologias, métodos e muitos outros investimentos que acabam acontecendo. Já uma segunda razão para que você seja um mediador de conflito é fazer com que as pessoas sintam o ambiente favorável à exposição de suas ideias. Enfim, as pessoas precisam sentir que as suas ideias, as suas vozes, as suas emoções, as suas percepções, todas essas coisas são valorizadas para a organização onde elas estão inseridas. Vamos pensar na terceira razão para você decidir ser um mediador de conflitos. Se você consegue trabalhar os conflitos, isso te favorece a identificação e a análise dos problemas existentes. Ou seja, qualquer plano de mudanças, qualquer projeto de inovação depende de você entender, identificar
os problemas existentes. A quarta razão tem a ver com a necessidade de mudar padrões comportamentais nocivos, aplicando arte, sentimento, união, inspiração, organização, empatia e sinergia. Olha, com certeza, essa seria uma tremenda organização, uma tremenda empresa para se trabalhar, porque haverá a preocupação com um processo constante de capacitação, de educação das pessoas para que elas possam mudar padrões comportamentais que sejam nocivos. E a quinta e última razão seria melhorar os relacionamentos e a comunicação entre pessoas e processos da organização. Muitas vezes as coisas não acontecem porque algo está acontecendo dentro de um setor e as pessoas olham para fora e pensam assim, o inimigo está lá fora. Se essa organização não administra bem a questão dos conflitos de forma construtiva, acontecerá exatamente essa doença organizacional. Pessoas olharão outros setores como inimigos e dirão, vamos tomar conta, porque o inimigo está lá fora. Quando, na verdade, nos princípios de gestão, a gente aprende que todo e qualquer setor precisa se ver como clientes e fornecedores internos uns dos outros. As áreas de uma organização precisam entender que elas fazem parte de um todo, e essa integração é fundamental. Então, uma grande razão para você mediar os conflitos é melhorar o relacionamento e a comunicação entre os setores da sua organização. Há muitos anos atrás, 1995, eu fui convocada a escrever um livro sobre o fator humano nas organizações. E eu lembro que naquela época, fazendo pesquisas em várias organizações, eu parava para pensar o quanto a gente perde tempo por não enxergar o óbvio. E quando se pensa em conflito nas organizações e o conflito sendo pensado de maneira natural, a gente pode ter uma tremenda melhoria no ambiente, nos relacionamentos interpessoais dentro da organização. Isso gera sinergia. Então, o conflito é natural, ok? E ele pode gerar sinergia. E quando, naquele momento, eu desenvolvi pesquisa em várias organizações, senti realmente a necessidade de convocar as pessoas para refletirem sobre esse aspecto que está aí. Quando nos atraímos por nossas diferenças, nos respeitando mutuamente e buscando o consenso para canalizar os conflitos de interesses, tornando-os construtivos. Quando nos atraímos por nossas diferenças e nos respeitamos, nós geramos sinergia. É nesse contexto que cada um de vocês que hoje se entrega a esses momentos de reflexões sobre como você pode ser um mediador de conflito, é nesse momento que a gente percebe claramente que você já está preparado para esse desafio. Assim, esse nosso encontro buscou desenvolver alguns argumentos para você, a partir de agora, não ter dúvida nenhuma que precisa se preparar como mediador de mudanças. Nós conversamos sobre isso. Por que administrar conflitos nas organizações? As justificativas estão aí. Agora depende de você parar para perceber quais são as competências e habilidades que você vai precisar para desenvolver esse seu desafio. É isso que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Até lá!